Fala pessoal, então vamos fazer esse vídeo aí com o intuito de ajudar quem está procurando um carro de até uns 50 mil reais, que seja aquele hatch esportivado, né? Quando a gente fala hatch esportivado, não quer dizer que é um hatch esportivo, né? Porque o hatch esportivo ele é preparado não só com motor, mas também com suspensão, com todo o interior, etc. Então a gente está falando de carros mais acessíveis e esportivados. Então, escolhi três carros aí que eu vejo que o pessoal comenta bastante e que eu acredito que seja a sua opinião também. Acho que a gente vai chegar num consenso que são três bons carros aí para esse tipo de serventia, né? Então, aí eu usei um hatch BBB mais A, né? Um BBB bom, bonito e barato e que anda pra caramba, né? Aí foi uma sátira. Então, os três carros são esses que eu acho que são os hatches melhores para se escolher em questão de esportivados e fáceis de manter. Então é o Peugeot 208 Sport, o Uno 1.3 Sporting e o Renault Sandero GT Line. Tá? Inclusive os três, eles têm em sua própria linha versões superiores realmente esportivas. Né? Então vou citar o exemplo do Peugeot. O Peugeot 208 tem o GT, né, que ele realmente é um esportivo, com turbo, suspensão calibrada. O Uno também tem o Bravo T-Jet, tem o Uno T-Jet, né, são versões esportivas mesmo. E o Renault Sandero também tem. O Renault Sandero tem o Sandero RS, que é uma versão totalmente esportiva, né, suspensão calibrada, motor acima da média. Então são esses três carros fáceis de manter e tem uma pegadinha esportiva aí, um visual legal, não passa despercebido. Então, começando a falar do Peugeot 208 Sport. Esse Peugeot aí é animal, hein? Ele entrega muito, muito mesmo, pelo que ele vale, hein? A FIP dessa de 48 mil reais, se você achar um bom estado, é uma ótima opção. Então, aí tem os dados do consumo, ele é um carro gastão, só que tem relatos essa média de consumo é o que consta na tabela de informações do carro, né? Mas é claro que na realidade pode ser diferente. Então, o que eu ouço de relatos do pessoal é que na cidade ele não faz 12 por litro na gasolina. Dizem que ele faz 10, 9, 10, né? E na estrada ele consegue fazer uns 14. É um motor bem elástico, dá pra fazer. E tem um porta-mala relativamente pequeno, é um hatch, né, de pequeno porte. Ali eu coloquei potência a álcool para ver até o máximo que vai, que extrai de potência. Ele é um carro bem potente, tem uma pegada legal ali. O torque dele é ok, né? Para um carro de 16 válvulas, né? Ele tem um torque de 15 kg, 15,5 kg a 4.000 RPM. Para um carro de 16 válvulas, tá aceitável. E o 0 a 100 também é aceitável, né? 0 a 100 de pouco menos de 10 segundos. Então, falando um pouco mais sobre o carro, então vou ter uma foto aqui do interior para ir passando enquanto eu vou falando. Então, ele é um carro muito completo, ele tem teto panorâmico, ele tem um ar digital do Ozone, ele tem ali uma multimídia bem completa. Então, o interior dele ele é bem escuro, o interior, é bem estilo esportivo. E é um carro assim que tem um design tanto externo quanto interno muito bom. O Peugeot capricha quando é questão de design. Então, Peugeot, Citroën, eles são terríveis assim com a questão de design, né? Então, de beleza do carro. É um carro bem refinado de acabamento interno, as peças muito bem feitas, né? Aparentemente, né? Por mais que é tudo plástico. E tem um destaque aqui também para o painel de instrumentos. Ele é a versão iCockpit, então é um carro único, singular aí. Nenhum deles eu acho que tem esse mostrador. Ele não fica, né, você não vê dentro do volante, vê acima do volante. Então é uma questão assim de costume também. Então antes de comprar, vai lá ver se se acostuma, né? Tem a questão da altura. Tem esse volantezinho bem pequenininho também, direção elétrica. Então, então ele é um carro muito completo mesmo. Ele só não vem com controle de tração, com controle de estabilidade, essas opcionais assim de carros de maior porte, né, de maior valor.
mas o restante não deixa a desejar. Então, ele é muito completo mesmo, bem bacana, oferece um ótimo custo-benefício por esse valor. É a questão aqui que eu coloquei de pontos positivos e pontos negativos, na minha opinião. Esse carro aí, ponto positivo, o teto solar panorâmico, os itens de série, ele tem muitos itens de série, então o legal da Peugeot é que quando você compra a versão, você não tem que ficar escolhendo, eu quero com roda de liga, ou eu quero com ar do ozone. Não, essa versão Sport, ele vem com todos esses opcionais. Então você não tem que ficar incluindo depois, fica muito mais fácil você saber sobre o carro, né? Até a questão de tu ver um para comprar. Então, se comparar com carros da Fiat, por exemplo, você vai lá ver um Fiat Uno Sport, né, que nem o que a gente vai falar. Às vezes ele não vem com controle de som no volante ali, às vezes não vem com som original de fábrica, se vem sem, você tem que colocar. Então você pega o carro com opcionais à parte. E aqui não, o Peugeot 208 Sport ele vem com todos os itens de série da versão Sport. Então a questão de acabamento dele, como foi falado, acabamento diferenciado, revenda, é muito boa a revenda desse carro e tem um ótimo custo-benefício. E pontos negativos, né? Como ele é um carro muito completo, tem muito sensor, muita parte eletrônica ali, então a manutenção da parte elétrica não dá problema para o bolso, que vai gastar um pouco. O valor de peças externas de acabamento também são peças mais caras. Se você for ver um par de farol de um Peugeot desse, é caro, não é barato. Então, ele tem projetores no farol, por exemplo, então torna isso mais caro, né? Então, as peças da Peugeot, assim, da parte externa, geralmente são mais caras que os concorrentes. Eu não sei se está relacionado só à questão da qualidade, talvez da qualidade. Qualidade não, mas é que são peças mais elaboradas, né? Então, vamos dar exemplo do par de farol, né? O farol tem projetor, os concorrentes não têm projetor. Então, naturalmente vai ser mais caro, mas fora isso, as outras peças são mais caras. E mais por 48 mil reais você levar um carro desse, olha, esse aí é o meu favorito, a questão de custo-benefício para quem quer gastar até 50 mil e ter um carro diferenciado, esse aqui é top, hein? Então, como segunda opção aí, é o Fiat Uno Sporting 2017, motor 1.3, 8 válvulas. Esse daí tem corrente de comando, então já é um destaque, traz uma confiança, né, na questão do motor. É uma manutenção que não vai existir com frequência, né? Porque corrente de comando não existe, não sei como é que fala no manual, mas eu estimo que é algo entre 200 e 300 mil quilômetros que você tem que trocar a corrente de comando, se tiver que trocar, né? Então, é que nem no Peugeot já lá é correia dentada, então aqui corrente de comando. É um carro econômico, muito econômico, de relatos de dono, que ele faz tranquilo 13 na cidade, tranquilo, tranquilo. Há relatos que ele faz até mais, 14, 15. E é muito ágil, muito esperto. É um carro que tem assim um torquezinho baixo, bem legal. E anda muito bem. Então ele tem um desempenho bem legal. Porta-mala pequenininho, né? Um hatch compacto. Potência máxima 109 cavalos no álcool. O torque ali a 13,7 kg nos 3.500 RPM comparado ao Peugeot. Ele tem um pouco antes ali o torque. E o 0 a 100 de 9,7 segundos, abaixo dos 10 segundos já, né? Enfim, é um carro que o motor, ele é um motor que, apesar dele ser 2017, esse motor ele tem até hoje, em 2025, na estrada, por exemplo, no Argo, no Cronos. Então, um motor bem atualizado. Até eu li uma reportagem que esses motores aí, não sei como é que é nessa família de motor da Fiat 1.3, eles foram feitos especialmente para extrair o máximo de potência do carro e a garantir uma durabilidade muito alta. A Fiat até relata que esse carro ele tem uma duração mínima de 240 mil quilômetros, sem precisar fazer uma manutenção grossa no motor, por exemplo, abrir o motor, né? Abrir o cabeçote, fazer alguma coisa. Ele é um motor muito bem feito. Então aqui é a parte do interior dele, então como pode se ver aí, né? Ele tem um acabamento estilo Fiat, né? Meio arredondado,
Eu não sou muito fã, então, e também esse é um consenso geral que a Fiat no acabamento, ela tem acabamento ok, não é uma coisa refinada assim, né? Então, não agrada a todos, né? Mas tá aí. Essa versão aqui, ela é a mais completa. Então a Fiat, ela tem assim, ela faz ali o Uno Sport, né? Só que você vai acrescentando os opcionais. Então, que nem nesse caso aqui, ele tá com todos os opcionais. Ele tá com o controle de som no volante, os outros, o botão do lado esquerdo acho que é controle de som e atender telefone, e do lado direito, se eu não me engano, é alguma coisa ali de controle de velocidade, essas coisas. Então, é um opcional. O som original também é opcional. Aqui parece que tá com todos os opcionais, né? Inclusive com aqui os botões de partida e rampa. Então esse carro tem esses equipamentos. Ele é um carro muito completo e esse opcional ali do partida em rampa, o- esses opcionais aí são opcionais que só tem carros de alto padrão, né? Então o controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa são opcionais assim bem invejáveis, então que em heads de entrada não tem. Então é algo muito bom e deixa o carro ainda mais atrativo. E a Fiat, né? Então é um carro muito bem construído. E a Fiat, então, se quiser vender alguma coisa assim, é muito tranquilo. Aqui os prós e contras dele. Ele é um carro econômico, muito econômico mesmo. Dos três aqui que a gente está falando, ele é certeza que é o mais econômico. Aí tem a questão dos três opcionais ali que só tem carros de alto padrão, que é assistente de partida em rampa, controle de tração e controle de estabilidade. Também é um carro muito ágil, é o que foi relatado pelos proprietários, e a manutenção dele é baixíssima. E pontos negativos é o espaço interno. O pessoal fala que ele é muito apertado para quem vai atrás, principalmente. O preço dele é um preço um pouco salgado, por ser um hatch de entrada, mas é a versão Sporting, é a topo de linha. E os opcionais à parte, né? Então o Fiat pega por isso. Então quando você compra o Fiat Uno Sporting, pode ser que você pegue uma versão que não tem todos os opcionais, então você tem que ficar caçando, né? Não basta só achar o Fiat Uno Sport, tem que achar o Fiat Uno Sport com rádio original, com assistente de partida de rampa, etc. Então a Fiat deixa a desejar nisso, né? Enfim, é um carro que ele é um dos três, eu acho que ele é o mais racional em questão do conjunto, né? De tudo que ele oferece, o preço, depois para te vender, manutenção, tem muito estresse esse carro, então é uma opção muito racional aí. E o pessoal que tem ele relata que ele é um carro muito ágil na cidade, muito mesmo. E surpreende, assim. Nem parece que é 1.3. A Fiat, ela investiu forte nesse motor aí e priorizou ter um carro ágil e econômico. Realmente, eu vi nos vídeos aí, o pessoal relatando. Então, a terceira opção, o Renault Sandero GT Line 2017, motor 1.6, 8 válvulas de pista e correia deitada. Então a FIP dele, né, 47.300, a FIP próxima aos outros dois. Em questão de consumo, né, dos três é o carro que parece que tem uma média um pouquinho pior, né? 11 na cidade, 12,5 na estrada, na gasolina. Mas na prática, o que eu ouço relato do pessoal é que ele não faz só 11 na cidade, não. Parece que ele faz 12. Eu já tive um Logan com esse motor, ele fazia 12,5 na cidade, 12, tranquilo, né? É o que o pessoal fala, né, que são dados que a montadora passa. E o porta-mala deles é um porta-mala maior que os outros, tem um porta-mala bem legal. Potência 106 cavalos no álcool, tem um torque a 14,5 kgfm e o torque dele vem bem cedo, a 2.850 RPM. E realmente é um carro bem ligadinho. Quem pega esse carro aí para dar uma volta aí já vê que o carro é bem ligado e bem esperto mesmo. Um motor bem legal, bem explosivo na curta marcha. Pisou, ele vai. E o 0 a 100 de 11 segundos, né? Então ele é um carro ágil, mas não é um carro veloz. Então eu já tive experiência, né, com
mesmo motor, né? Era um Logan, mas é o mesmo motor. E realmente, ele é um carro muito espertinho, mas na BR ele já é um pouquinho mais. Assim, ele não tem muita surpresa, não. Ele é um carro bem normal, assim. Não mostra um desempenho muito grande na BR. Aí aqui falando sobre o interior, né? Então, ele é um carro que a Renault, ela fez um carro com interior bacana. Tem um interior sim agradável, legal, bem atualizado. Só que é tudo plasticão, então não tem o que fazer, né? Mas é bem construído, é um interior bem construído. O ar-condicionado dele ali tem função automática, tem controle de som no. Não é controle de som no volante, o controle de som dele é atrás do volante, mas ali tem, se eu não me engano, limitador de velocidade que tem ali no volante. A multimídia dele é bem completa, é bem legal. Então, um carro bem agradável assim por dentro. E tem muito espaço externo. Das três opções é disparado. O Sandero é o que tem mais espaço interno. Para quem vai atrás ali, de largura também, parece que eles aproveitaram ao máximo cada centímetro do carro. É incrível, olha. Tanto é que se vê muito Uber de Sandero, né? Bastante gente faz Uber com esse carro. Então, agora falando sobre os prós e contras, né, do Sandero, do GT Line. O espaço interno dele é excelente. Dos três, disparado. É o que tem mais espaço interno, porta-mala maior. Ele é muito ágil no trânsito, no dia a dia. Tem fácil revenda. Vende muito fácil esse Sandero. O visual dele é muito agradável, bem atual. Um carro aí de 8 anos, mas que tem um visual muito atual ainda. A multimídia dele é bem completa. Tem inclusive um econômetro ali que monitora se você está tendo um bom rendimento do carro. A estabilidade dele é sensacional, porque essa versão ela vem com rodas 16, então oferece uma estabilidade melhor, né? O Logan ele vem de fábrica, se não me engano, nas versões normais, né? Nas outras versões vem com roda 15, se não me engano, então esse vem com roda 16. E como ponto negativo é o acabamento. Ele tem um visual interno muito legal, muito bacana, mas o acabamento das peças deixa a desejar. Por exemplo, se vê muita rebarba ou as peças não estão bem encaixadas, parece. Então, até a questão do acabamento do banco. O pessoal relata, eu também notei isso, né, por experiência própria. O acabamento é um pouquinho pobre, porque é um carro de entrada, né? Então, um hatch popular, também não tem muito o que fazer. E ele é direção hidráulica. Então, a direção ela é um pouquinho pesada para quem está acostumado com elétrico. Então, que nem os outros duas opções, né, o 208 e o Uno Sport, eles vêm com direção elétrica, ele já vem com direção hidráulica. Então, é meio pesadinha para quem está acostumado com direção elétrica. Então, minha opinião aí sobre essa avaliação dos três carros que eu posso dizer é o seguinte: são três ótimas opções na faixa aí dos R$ 48.000. Se pesquisar bem, achar um bem certinho e bem inteirinho, deixa um dinheirinho guardadinho ali para fazer uma manutenção no curto prazo, para não ter dor de cabeça. É um carro que dá zero, são carros que dão zero dor de cabeça. Eu, particularmente, eu sou muito fã dos carros franceses, então se fosse escolher um dos três, eu ficaria com o Peugeot 208 Sport, por tudo que ele oferece, e além do mais tem o teto panorâmico, né? É um carro, para mim o Peugeot 208 ele chama mais atenção que os outros. E não tem muito relato assim de pessoas, de proprietários que se incomodam com o carro e tal. Eu já tive Peugeot 208, não foi com esse motor, eu tive uma boa experiência. Mas Peugeot, né? Então, carro francês, aí tem aquele negócio, né? Por isso que ele tem um preço bom, por tudo que ele oferece, né? Mas se fosse fazer uma escolha racional, eu acho que o Fiat Uno Sport ali é uma escolha mais racional dos três, né? É Fiat, fácil de vender, anda bem, muito econômico e tem bastante opcionais de série ali que deixa a desejar, né? Como assistente partir de rampa e tal. Então o Fiat no Sport ali é uma escolha, acho que é a mais racional de todas, né? E o Sandeirão ali, o Sandero GT Line, só tem que cuidar que o GT Line, ele tem, acho que em 2018, se não me engano, ele tem já
motor 1.0, 12 válvulas. Então, às vezes você vai empolgado do GT Line achando que tá pegando com 1.6, mas na verdade é 1.0. É uma pegadinha, então tem que cuidar. Mas o Sandero também é uma ótima opção, um carro bem completo, espaçoso, talvez para quem busque mais espaço que os outros dois, né? O Sandero ele consegue atender melhor, às vezes para botar a cadeirinha atrás e tal. O Sandero é uma escolha mais adequada, né? Mas dos três, eu acho que a escolha mais racional para mim é o Fiat Uno. É um carro sensacional, bem atualizado. E o 208, assim, é uma escolha por agradar em todos os aspectos, né? O 208 ele agrada em todos os aspectos, é um carro bonito, é um carro com muitos opcionais, é um carro que tem algo diferente, né? Então, que nem tem o mostrador de velocidade, o mostrador de instrumentos dele, iCockpit, é uma coisa diferente, né? Fora do que a gente está acostumado, aquele teto panorâmico, então os outros dois não tem, né? O Sandero para mim já é um carro mais comum, mais assim que fizeram, um visual legal, bacana, botaram uma roda 16, mas é aquilo ali, né? Então não tem algo a mais, né? Mas é isso aí, espero que gostem. Acho que são três opções muito bacanas para quem quer um carro diferenciado, um hatch e não quer se incomodar. São carros fáceis de manter, tranquilo. Pode-se fazer uso urbano com o carro, viajar, passear. Então, são carros que atendem bem em vários cenários, né? Não só uso urbano, mas uso rodoviário também. Beleza? Um abraço, espero que tenha ajudado aí.